O que um minúsculo território da Europa tem para nos ensinar sobre liberdade? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Liechtenstein é um principado na Europa cercado em suas fronteiras pela Suíça e Áustria. Trata-se de uma micronação com cerca de apenas 38 mil habitantes e um território de somente 160 quilômetros quadrados. Para efeito de comparação, Sergipe, o menor estado do Brasil, tem uma área 137 vezes maior. Esse principado é reconhecido internacionalmente por ser uma localidade muito próspera e rica. Em 2018, o Banco Mundial estimou que o PIB per capita de Liechtenstein era de 181 mil dólares atuais, figurando no topo do ranking mundial ao lado de Mônaco. Esse valor é o triplo do PIB per capita da Dinamarca, e nem vale a pena comparar ao Brasil, pois isso poderia causar depressão nos espectadores. Liechtenstein tem uma história complexa e antiga, e seu status atual como principado governado pela família real contemporânea remonta ao Sacro Império Romano-Germânico no século XVIII. Por um longo período, o território não foi frequentado por sua monarquia. No século XX, a família real vivia em Viena, mas presenciou a invasão da Áustria pela Alemanha nazista em 1938. Franz Josef II, então príncipe reinante de Liechtenstein, era sucessor do príncipe Franz I, que reinou sendo casado com a princesa de origem judia Elisabeth Charlotte von Gutmann. Isso fez com que o príncipe Franz Josef II abandonasse a Áustria e fugisse para Liechtenstein, onde começou a tomar estratégias que marcariam o desenvolvimento e identidade da micronação. Franz morreu em 1989 e foi sucedido por seu filho, o príncipe Hans Adam II, que é o monarca mais rico da Europa, não pela atividade política, mas pelo controle do grupo bancário privado chamado LGT, conferindo-lhe uma fortuna estimada superior a 4 bilhões de dólares. Hans promoveu mudanças políticas dentro de Liechtenstein. Sua forma de pensar pode ser vista em um vídeo do canal Visual Politik, filmado quando o âncora viajou à micronação para entrevistar o príncipe e outras autoridades locais. Hans, naturalmente, é um estadista, mas demonstra muita sabedoria e possui crenças que muito se assemelham ao libertarianismo. Ele acredita que o principado é minúsculo demais para ser autossuficiente. Logo, adotar uma postura de isolacionismo ou protecionismo condenaria a população de Liechtenstein à miséria. Portanto, seu reinado reconheceu que o povo precisa ter acesso a mercados e buscou acordos comerciais com seus dois vizinhos. Isso significa que, ao abrir um único escritório em Liechtenstein, uma empresa pode ter acesso simultaneamente ao mercado suíço e à União Europeia através da Áustria. Hans Adam II também pensa que a população nativa de Liechtenstein não tem especialistas suficientes para indústrias muito sofisticadas, então não impõe barreiras ao ingresso de trabalhadores vindos de países vizinhos. Este fato fica evidente quando o porta-voz do escritório de negócios do país alega que Liechtenstein tem mais vagas de empregos do que residentes, ou seja, milhares de pessoas atravessam a fronteira diariamente para cumprirem jornadas de trabalho. Hans vai além e diz que não existe necessidade do governo atuar em áreas onde já é provado que a iniciativa privada pode prestar um serviço muito melhor e eficiente. Isso permite ao principado focar em oferecer poucos serviços e com um custo baixo, isto é, cobrar tributos reduzidos dos cidadãos. Em decorrência disso, ao contrário do que costuma ser pensado, Liechtenstein não tem uma economia totalmente dependente de bancos e instituições financeiras, mas apresenta uma indústria pujante e muito forte. Para dar exemplo, duas multinacionais que estão sediadas lá e possuem presença inclusive no Brasil são a UTI, voltada a ferramentas de construção civil, e a Ivoclar, companhia que oferece soluções odontológicas. Hans também diz que rejeita a centralização de poder, pois acredita que isto faz os problemas surgirem e não serem vistos. Sendo assim, as 11 municipalidades de Liechtenstein usufruem de elevada autonomia e podem competir entre si em tributação e infraestrutura que promovem para atrair negócios. Por fim, o mais surpreendente é a defesa que o monarca faz sobre a autodeterminação dos povos. Hans se mostrou favorável à inserção de um texto na Constituição do Principado que garante às municipalidades o direito de declarar a secessão de Liechtenstein. Ao ser questionada sobre essa possibilidade de independência, a prefeita de Rügen, uma municipalidade de 2.000 habitantes, diz que esse tipo de iniciativa pode sim partir dos moradores. No entanto, ela alega que este é um cenário improvável, tendo em vista que os residentes dali nutrem muito respeito pelo monarca e acreditam a ele acordos comerciais com outras nações, o que contribuiu para a melhoria da economia de Liechtenstein.
Tome um tempo para refletir sobre a importância e relevância que a liberdade de secessão naquele principado tem a nos mostrar. E se esse nível de maturidade existisse em todo o mundo no passado e no presente? Nos Estados Unidos, a maior potência global, dezenas de milhões de conservadores hoje se sentem angustiados, tendo suas vidas sendo comandadas por um governo progressista. O cenário exatamente oposto ocorria até 20 de janeiro deste ano. Na China, a segunda maior potência global, minorias como uigures, tibetanos, hongkonguenses e praticantes de Falun Gong sofrem de métodos tirânicos para serem integrados à etnia Han dominante. Campos de concentração, tortura, exclusão linguística e cultural, entre outras crueldades, são feitas pelo Partido Comunista Chinês para que milhões de pessoas dessas minorias sejam forçadas a se enxergarem como chineses. No Oriente Médio, milhões de curdos se sentem oprimidos a não enxergarem a Turquia, o Irã, a Síria e o Iraque como seus lares. Na Espanha, mais de 2 milhões de catalães foram ignorados quando tentaram mostrar que não desejam ser espanhóis. Em menor escala, o Brasil tem movimentos separatistas e muitos cidadãos já não desejam mais que suas localidades tenham qualquer vínculo com Brasília. Fica claro que, se o restante dos países tivessem adotado o mesmo grau de liberdade de associação e secessão existente em Liechtenstein, as piores atrocidades e crimes contra a humanidade jamais teriam acontecido. Muitas guerras civis e genocídios não fariam parte de uma triste história. Uma conclusão cabe ser feita, certamente sem a concordância de todos os libertários, mas ainda assim bem pertinente. Como é bem sabido, libertários não se opõem à ideia de governança, e sim de coerção e agressão. Quando o príncipe Hans Adams II reconhece a liberdade de secessão dos cidadãos de Liechtenstein, seu governo passa a ser constituído de consentimento dos governados. O seu reinado não está mais sendo mantido pelo poder de fuzis e ameaça de uso de violência, como é o caso dos demais estados, mas sim pelo reconhecimento da liderança natural do monarca pelos habitantes da micronação. Em palavras mais simples, Liechtenstein já vive sob o anarcocapitalismo. Que milhares de outras iniciativas como Liechtenstein surjam neste mundo e as pessoas finalmente tenham incontáveis opções de sistemas para viverem suas vidas livremente. Em um planeta com bilhões de indivíduos diferentes e com necessidades das mais variadas, não há espaço para máfias enormes e invasivas como China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Gabriel Costa, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, clica no ícone de curtir abaixo e compartilha o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreve-se no canal e clica no ícone de campainha. Até a próxima!